Já tem um tempo que eu queria gravar esse vídeo. Não sei porquê, mas eu sinto que eu preciso gravar ele e eu sinto também que alguém precisa escutar. Desde que eu comecei a fazer medicina, eu acho que eu ressignifiquei muito mais a minha vida, principalmente depois de algumas mortes que eu presenciei. Um dia eu estava na sala de sutura e chegou uma paciente vítima de acidente de moto e ela veio a falecer, uma jovem de 20 e poucos anos. E eu acho que depois desse dia eu ressignifiquei ainda mais a minha vida e eu pensei muito mais sobre a morte e sobre nossas experiências na vida. Essa jovem, em poucos minutos, sofreu uma parada cardíaca e talvez ela tivesse planos para o final de semana, talvez ela tivesse algum plano para viajar, para comprar roupas novas, para ir na manicure, tivesse planos para terminar a faculdade, enfim, uma mulher jovem que de repente teve sua vida tirada. E é muito difícil e estranho para mim imaginar como a morte de uma pessoa que é estranha para mim, que eu não conheço, pode ter me impactado tanto. Então, depois que ela faleceu, eu fiquei ali olhando para ela alguns minutos e pensando em tudo que ela poderia ser e tudo que ela poderia ter sido. Mas que de repente tudo isso se acabou em uma morte repentina que ela não esperava, que a família não esperava. E ela tinha tanto para viver, tanto para sonhar, para curtir. Enfim, você não vai escolher o dia da sua morte, nem a hora. E eu acredito que toda morte é ruim, mas aquela morte repentina é ainda pior, porque leva tudo consigo. E eu já refletia bastante sobre isso, mas depois de certas experiências a gente começa a pensar muito mais sobre. Então a gente corre, trabalha, estuda, se estressa, acaba vivendo no piloto automático e a vida vai passando. E de repente se passaram meses, anos, e será que sua vida realmente tem sido aproveitada? E tem muito daquela ideia de que falar de morte atrai, mas eu acho que não, na minha opinião. Eu sinto que falar de morte faz a gente pensar muito mais sobre a nossa vida. Quando a gente pensa mais sobre a finitude da nossa vida, a gente performa menos. Então, tira a máscara que normalmente a gente cria ao longo da vida para ser aceito pelos outros e começar a fazer mais por nós mesmos e mais do que a gente gosta. A morte é o lembrete mais brutal que a gente tem para viver de verdade, para dizer eu te amo, para abraçar aquela pessoa, para dizer o que a gente sente. Sai do celular, cuidar de quem realmente importa, fazer o que a gente realmente quer. Você não precisa esperar uma doença ou um susto para poder começar a viver melhor. O que você faria de diferente se soubesse que tem só mais um mês de vida? Não espera o momento certo na sua vida, porque ele nunca vai chegar e a vida é urgente. Não é sobre a quantidade de dias na sua vida, mas sobre a quantidade de vida nos seus dias.